Obrigada, Vinícius. Olá a todos, muito obrigada pela presença. Peço licença aos meus mais velhos, peço favor. É uma honra enorme fazer parte dessa rede, poder compartilhar e compor meu trabalho a partir dela. Da primeira vez que a gente teve reunião, eu estava tão emocionada que eu não consegui nem me apresentar direito, então eu vou fazer isso brevemente agora. Talvez fique um pouquinho repetitivo com o que o Vinícius falou, mas é também para ficar registrado como parte da rede. Então, vocês me ouvem bem? Tudo em ordem? Beleza. Eu sou a Luísa, eu sou brasileira, eu nasci em São Paulo, capital, moro na Inglaterra, eu já estudo aqui há alguns anos. Minha pesquisa começou na história da arte, com foco em artes do oeste da África, tanto contemporânea quanto histórica, e como influência nos modernismos europeu e brasileiro. E aí esse tema fez eu me atentar muito pelo entrelaçamento dessas três linhas, estética, ética e espiritualidade. E aí vale dizer que eu me considero uma pessoa de axé, eu frequentei candomblés com a minha mãe na infância, eu cultivei muito amor e respeito por orixás e entidades, depois me afastei um pouco dos terreiros, vivendo aqui e tudo mais, mas mantive uma relação com o sagrado de matriz africana que foi moldando a minha jornada enquanto pesquisadora. Eu não sou iniciada, eu não faço parte de nenhuma casa, mas eu encaro a minha pesquisa como um serviço devocional. As minhas metodologias incluem intuição, reza, ritual, oráculo, ouvir dos meus mais velhos, enfim, o meu trabalho é enraizado na minha fé e os dois estão em construção recíproca. Então, já no mestrado, eu estava estudando antropologia museológica, eu foquei nas relações de poder envolvidas na posse e exposição de objetos, principalmente contestados e de cunho sagrado. A minha tese foi sobre a influência da antropologia britânica no racismo religioso brasileiro e apreensões policiais, e foi a partir disso que eu usei a coleção Nosso Sagrado como estudo de caso e conheci o Luiz, que é um querido, e abriu vários caminhos e diálogos que continuam agora no doutorado e aqui também. Atualmente eu faço meu PhD na SOAS, em Londres, onde eu mapeio objetos afro-brasileiros em coleções de museus britânicos. Eu investigo especialmente uma coleção enviada da Bahia para a Inglaterra por um vice-cônsul britânico chamado James Wetherell nos anos 1850. São objetos de origem vegetal, como ele chamou, que tem. Isso inclui muita coisa, né? Inclui farinha de mandioca, chequerê, berimbau, semente, pano da costa, tem várias preciosidades mesmo. Então, tanto nesse caso quanto o caso que eu vou discutir hoje, a minha meta é elucidar o passado e a história desses objetos, mas principalmente mapear e defender futuros mais dignos que a gente possa viabilizar para esses pertences. Então é isso, eu queria dar esse contorno melhor aí para quem eu sou, o que eu faço no mundo. E agora eu vou passar para os meus slides, deixa eu colocar aqui um minutinho. Será que eu continuo vendo vocês direitinho? Continuo. Então, bora. Minha apresentação de hoje vai falar de um altar de Umbanda no Museu Pitt Rivers, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse museu foi fundado em 1884 e foi o berço da antropologia britânica, que surge com forte cunho evolucionista. Então, o museu nasce para ilustrar um suposto progresso da humanidade de, entre aspas, primitivo para, entre aspas, civilizado. E o entre aspas é porque primitivo e civilizado são duas fantasias. Fantasias correspondentes criadas pelos europeus a respeito do outro, que seria o primitivo, e de si mesmos, que seriam enaltecidos como civilizados. Ou seja, o primitivo não é por si só, né? Ele surge a partir de uma perspectiva de uma disciplina, de várias disciplinas primitivizadoras, que tratam os seus objetos de estudo dessa forma. E aí, um ponto central para destacar aqui é a ligação íntima entre a antropologia britânica e sua etnografia evolucionista do século XIX e os ecos nos estudos afro-brasileiros, principalmente nos princípios, na virada do século XX. Ambas as disciplinas compartilham a perspectiva que coloca religiões de matriz africana e a sua cultura material como objetos de análise nesse lugar de primitivo. Isso foi articulado na academia e nos museus, tanto na Europa quanto no Brasil. E aí eu acredito que se o problema é transatlântico, a solução também há de ser. Então, exercícios como esse de hoje, de estabelecer paralelos, são o caminho. Bora olhar para a coleção em si. Opa! Eu me deparei com esses objetos inicialmente no site do museu, num mapeamento panorâmico que eu estava fazendo de qualquer coisa que pudesse ser relevante para a diáspora africana no Brasil que tivesse na Inglaterra. De cara, eu enxerguei um altar, mas o título que estava atrelado a esse altar era Voodoo Shrine, ou Santuário Voodoo. E aí, como o Vinícius introduziu,
Voodoo é um termo pejorativo, ele faz parte desse vocabulário primitivizador, é uma distorção do termo voodoo soletrado V-O-U-D-O-U, né? Que é usado para falar de religiões, principalmente do Haiti, mas que nessa outra grafia, VODO, propõe uma visão homogeneizada das religiões que têm origens racistas e coloniais. O que se apresenta nesse museu, então, é uma visão estereotipada das práticas religiosas de matriz africana, sem especificidade. A localização é atribuída ao Brasil, mas sem mais detalhes nem nome de ninguém. Deixa eu mostrar para aí. Aqui. A forma como a palavra fica atrelada à coleção, né? Literalmente na etiqueta e no site, em várias dimensões. Mas a falta de detalhes é mais indício do descaso do museu de ir atrás deles do que da impossibilidade de saber mais, como eu já vou aprofundar. A minha hipótese é de que se trata de um altar de Umbanda, e isso é por conta de alguns fatores. Então, primeiro eu vou falar dos componentes do altar, depois do contexto de obtenção e depois os paralelos entre esses objetos e outros documentos. Então, voltando para os objetos, é, eu vou pular a descrição, porque o Vinícius já introduziu, mas só para mostrar os panos franjados, mas de forma mais próxima. Eles estão cheios de manchas, eles têm cera derretida grudada, folhas, pequenos insetos, ou seja, aponta para uma alta probabilidade de uso, né? Que tenham acendido velas, que tenham colocado no chão, na terra, enfim. Olhando o conjunto, a questão do sincretismo ou paralelismo religioso é posta de forma muito nítida, né? Especialmente nas estatuetas. O culto a pretos velhos aparece nessa figura, assim como nos cachimbos e fumo de rolo. E o culto a caboclos aparece no adereço de cabeça e no arco e flechas. A partir disso, eu venho pesquisando a história desses cultos em diferentes contextos para avaliar se é possível dizer com precisão de que se trata mesmo de umbanda só a partir dos objetos, porque a gente sabe que as práticas se cruzam. A questão é como, onde e desde quando. Ou seja, no Rio de Janeiro dos anos 60, como eram diferentes altares. E aí os paralelos com a coleção Nosso Sagrado podem ser muito enriquecedores. Eu tive a chance de conversar com o querido professor Eduardo Posidônio, que falou um pouco nesses paralelos e concordou com a hipótese de ser um altar de Umbanda. Agora, o próximo ponto é o contexto de obtenção. O livro de registro do museu é esse aí, aponta que a coleção foi doada por um tal de J.R. Corey em junho de 1967 e que uma carta escrita por M.B. Corey com informações sobre o santuário nunca foi recebida. E esse tal de M.B. Corey, que é Malcolm Bruce Corey, é a figura-chave em termos de proveniência, embora o altar tenha sido doado por intermédio do irmão. E agora, senta que lá vem a história, porque foi trabalho de detetive ir rastreando esse cara nas papeladas do arquivo. Eu vou passar para um resumo em ordem cronológica, acho que aqui tem tudo. Então, Malcolm Bruce Corey trabalha no Pitt Rivers por 15 meses nos anos 60. Em 66, ele escreve uma dissertação para o seu bacharelado na Universidade de Oxford, intitulada Umbanda, um sincretismo religioso numa comunidade de favela no Rio de Janeiro, Brasil. O curador do museu, Bernard Fagg, recomenda a Malcolm para uma bolsa do Instituto Antropológico Inglês e depois para uma residência em uma universidade da América Latina pelo Instituto de Desenvolvimento Estrangeiro. Ele também Essa é a carta. Ele também escreve uma referência para o Malcolm obter verba para comprar equipamentos de gravação de som para sua pesquisa. E aí, nessa carta, ele escreve que era importante que Malcolm pudesse capturar, entre aspas, a música etnográfica em cerimônias onde a possessão espiritual predomina. E gente, eu detesto essa expressão possessão para falar de incorporação, mas enfim, a gente pode falar sobre isso depois. É, em 68, Malcolm Corey é listado como professor. Essas são as referências, perdão. Aqui. Em 68, Corey é listado como professor numa matéria do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFRJ, junto ao professor Roque Laraia. Parece que ele continuou trabalhando no Brasil, porque em 75 ele traduziu o Totemismo Hoje, de Lévi-Strauss, para o português. E aí, a próxima pista que eu tenho dele é já em 92, quando ele publica um artigo em que ele é descrito como tendo cidadania dupla brasileira e britânica e lecionando na Universidade de Oxford. Nesse artigo, ele é bastante crítico à colonização e é uma das poucas pistas que a gente tem do pensamento ideológico dele. Por fim, em 92 também, ele é listado nos diários do Estado do Rio de Janeiro como responsável pelo inventário do seu pai
Ernest Oswald Corey, que trabalhava para Shell no Brasil. E a Shell Brasil também era o endereço de correspondência que o museu Pitt Rivers tinha para o Malcolm no Brasil, como dá para ver nesse papelzinho que do outro lado tem um mapa da África, mas não sei o que fazer, o que pensar disso ainda. E até agora foram esses os achados. Essa linha do tempo que eu traço tem fios soltos, porque muitas das buscas não tiveram sucesso. A tese dele sumida, é muito atípico, mas não dá para encontrar. A UFRJ não tem registro, as instituições que concederam as bolsas não me respondem, eu não sei nem se ele está vivo, tem várias incógnitas. Mas o que eu acho que fica muito claro nesse emaranhado de fragmentos é um contexto mais amplo de enquadramento das religiões de matriz africana no Brasil no entendimento amplo de religiões negras pela antropologia em escala global. E aí isso conecta, né, com o momento do Brasil dos anos 60, que foi de grande expansão dos estudos afro-brasileiros, tanto a nível nacional, com o trabalho de Arthur Ramos, Mário Barata, Clarivaldo Prado Valadares, quanto com alcance internacional de Pierre Verger e Roger Bastide, representando isso em escala global, né? Além disso, o interesse pela música etnográfica, que a gente vê o CORE mobilizar, conecta com os esforços da missão folclórica de Mário de Andrade, que, né, abre aspas, queria colher cientificamente os costumes populares e caráteres raciais, fecha aspas, do Brasil. Então, nesse contexto, acadêmicos se aproximam do universo religioso, não era raro que intelectuais tivessem acesso aos rituais, e aí é possível que Malcolm Corey, sendo um antropólogo ainda mais gringo, tenha sido percebido como um possível colaborador, como uma figura útil no processo de legitimar as religiões africano-brasileiras que, nos anos 60, estavam mobilizando suas prioridades políticas nesse sentido, cada uma à sua maneira, como a gente já vai ver daqui a pouco. Por que que eu acredito que uma colaboração em algum nível é mais provável do que uma obtenção ligada a apreensões policiais? Por causa das gravações. Por um bom tempo pesquisando sobre esse altar, eu não sabia o paradeiro das gravações. E aí, alguns meses antes de já saber que eu ia começar um estágio na Biblioteca Britânica, eu me deparo com um PDF perdido, antigo, da própria biblioteca, listando a coleção do Malcolm para um dia de música brasileira. E aqui é a biblioteca. Isso foi no momento em que a British Library estava se recuperando de um ataque cibernético, então o catálogo era temporário e as coleções de som e imagem estavam com acesso muito restrito. Mas eu pedi para o meu supervisor para ter uma reunião com o responsável pelas coleções de som, contei dos objetos e depois de algumas semanas ele disponibilizou as gravações e os dados sobre elas. As gravações me foram enviadas com o pedido de não fazer download nem divulgar. Eu recebi os links dos áudios alguns dias antes de encerrar meu estágio e ter que devolver o laptop e o login. E no meio de uma correria para entregar o projeto final do estágio, eu sentei para ouvir os materiais. Só que aí eu acho que eu ouvi metade de um áudio e tive uma sensação muito forte de que não era assim que era para entrar em contato com aquilo. E aí eu não sei se foi intuição, se foi uma insegurança minha por me sentir despreparada. Fato é que eu não prossegui. Eu me arrependo um pouco, mas hoje em dia estão retomando o acesso às coleções, então dá para criar novas possibilidades. Mas tem muita coisa que dá para descobrir só pela análise do catálogo. Então vamos dar uma olhada. As gravações são de 1967. A duração varia entre 28 minutos e 4 horas e meia. Algumas dizem se tratar de rituais e outras de programas de rádio com reproduções de cantigas. Os sons mencionados são tambores, sino, sino sem badalo, palmas, cantantes e falantes. E aqui o nível de especificidade, como dá para ver, é bem maior do que consta no Pitt Rivers. Algumas gravações falam especificamente em cerimônia de candomblé Angola, numa favela, entre aspas, Tuiuti, ponto de interrogação, porque o papelzinho na fita, na verdade, fala de favela do Ituitu. Só que, né, gringos soletram errado, isso é recorrente e, enfim, dá para fazer uma aproximação. Outras gravações falam em cerimônia do culto de Umbanda, inclusive cerimônia de Preto Velho especificamente. Em algumas, o local da gravação é preciso: Itacuruçá, Rio de Janeiro. Nelas consta que o sacerdote da Malta e Silva fala entre as canções. E aí, isso é bem recente, eu encontrei o tal do da Mata, não Malta, Mata, e Silva, que fundou a Tenda de Umbanda Oriental, transferida em 1967 para Itacuruçá, Rio de Janeiro. E isso é, enfim, fofoca fresquinha. Eu estou descobrindo agora quem é esse tal de Woodrow Wilson da Mata e Silva.
E assim, comecemos pelo nome. Woodrow Wilson é uma homenagem a um presidente estadunidense segregacionista, que cai muito bem, porque esse senhor era um racista de marca maior. Eu examinei cerca de 9 livros dele na British Library, que foram comprados, na verdade, nos anos 60 pelo British Museum, depois transferidos. E aí, lendo, no começo era assim, rio do absurdo, e no final dava vontade de chorar. Esse senhor da Mata Silva, que também se chama de Mestre Iapacani, era um verdadeiro representante da Umbranca, como a Suelen bem disse no nosso bate-papo. Ele era contra a chamada magia negra, contra o sacrifício animal, sempre distinguindo a sua própria Umbanda das outras, que seriam deturpadas, charlatanistas. E essas são acusações que se assemelham muito ao discurso usado para criminalizar práticas de matriz africana, né? Ele chama africanos de primitivos, repetidas vezes, e fala das suas religiões como uma idade negra da qual Jesus tira as pessoas para levá-las para a Umbanda como uma evolução religiosa. E aí tem essa mistura de evolução racial e religiosa, porque ele escreve que a degeneração das raças é um fato e que pretos velhos e caboclos seriam espíritos de, entre aspas, primitivos babalaôs e pajés, que depois de muitas encarnações teriam evoluído para trabalhar dentro dessa umbanda mística. E é o que o Luiz Antônio Simas habilmente chama de inclusão subalterna, né? Tem preto velho e caboclo? Tem, mas em que termos, né? Sempre subjugados. Woodrow Wilson faz isso repetidas vezes. Ele diz que é a baixíssima vivência cultural do negro brasileiro que faz com que ele continue oferecendo resistência ao tal movimento evolutivo da Umbanda. E, na verdade, é um projeto de embranquecimento, né? Da Mata Silva se opõe ao que ele chama de degeneração de africanismos e chega a negar que os nomes de orixás vêm de línguas africanas. Diz que, na verdade, eles vêm de uma original, que ele não especifica, é óbvio, e que a Umbanda é a religião original. O que eu acho que o mais absurdo, e são muitos, mas esse último livro, Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, supostamente é uma entrevista transcrita com uma entidade, durante a qual, da boca dessa entidade, teria saído a frase: a Umbanda nasceu para sanar e corrigir as danosas consequências que vêm das misturas das práticas mágicas dos índios com os cultos africanos. Vou até respirar por um minuto e dar a vocês também um momento, porque é duro de engolir. Dá para perceber nitidamente o vocabulário primitivizador que eu descrevi da antropologia evolucionista aqui, né? Esses tais de cultos de magia negra primitivos que podem vir a evoluir se forem embranquecidos. O que Woodrow Wilson da Mata e Silva chama de hierarquia divina, aqui ele faz até um fluxograma, em que os orixás são chamados de primitivos, é uma reprodução das hierarquias da eugenia europeia que orientaram a organização dos museus como o próprio Pitt Rivers. E aí a ironia é muito aguda, porque esse sacerdote brasileiro, branco, se pretende intelectual e se coloca como purificador da africanidade. Eu suponho, autoriza um gringo a participar dos rituais sob os quais ele preside, e aí os seus objetos de culto vão parar num museu europeu onde são chamados de voodoo, igualzinho à magia negra que ele desprezava e da qual ele queria se distanciar. É um angu. Eu não sei muito bem o que fazer com isso. Antes de saber que esse era o contexto de origem do altar, e a gente pode olhar para ele de novo, que eu acho que é importante, é esse o meu exercício, né? Olhar cada descoberta é um outro olhar. Mas antes de saber que era esse o contexto, eu estava tratando os objetos com muita reverência, como representantes de uma fé de matriz africana. E eu não acho que isso necessariamente precise mudar, mas já vamos falar sobre isso. A partir disso, eu estava em contato com o Pitt Rivers, tentando que eles tirassem o rótulo voodoo, e os dados sobre as gravações foram parte do meu argumento para isso, que eles ofereciam mais precisão de informação. E aí, duas semanas atrás, eles efetivamente tiraram o termo voodoo de todos os objetos e substituíram por afro-brasileiro. Incluíram uma nota minha nos registros online que conta sobre o Corey, que conta sobre cultos de pretos velhos e caboclos e quem são essas pessoas representadas ali. E diz o seguinte: eu escrevi essa frase e eles citaram. A consulta com especialistas religiosos e paralelos entre os objetos e as gravações na British Library pode oferecer mais contexto.
E eu acho que isso é um passo bem importante no sentido de desmantelando esses sedimentos coloniais do discurso primitivizador nos museus e mudando nomenclaturas e facilitando que pesquisadores encontrem os objetos com mais especificidade. E também já introduzindo o fato de que o olhar e a escuta das pessoas da religião fazem delas especialistas que precisam ser consultados. Tudo isso eu continuo achando legítimo, mas o que que a gente faz sabendo da provável ligação desses objetos a um sacerdote anti-africanista e racista? Então, com isso em mente, para finalizar, eu vou deixar algumas perguntas para a gente pensar junto. A mais óbvia delas é e agora? O fato de Damata e Silva achar que a Umbanda não é de matriz africana torna os seus objetos de culto, que incluem a figura de um preto velho, menos africanos brasileiros? Pensando agora com os ecos das questões que o Luiz coloca, né? As peças são de quem? Elas são documentos históricos do quê? A próxima, repensando a minha ideia original de futuros mais dignos, né? Será que a gente pode pensar na possibilidade de mobilizar o estudo desses objetos para justamente desmantelar essas narrativas que primitivizam o aspecto africano, africano-brasileiro e afro-indígena da Umbanda? Se sim, a partir de que tipo de colaborações entre pesquisadores, praticantes, museus, bibliotecas, terreiros? Como abordar as gravações de som? Tem que ouvir, eu acho, mas como? E as gravações de Candomblé Angola, o que que a gente pode descobrir sobre ela? Também houve objetos coletados nesse contexto? Como é que ele foi entendido em paralelo a esse da Umbanda, que é tão mais representado nas gravações? Acho que, por enquanto, o mais fundamental é o que eu falei na introdução. Usar esse altar para ilustrar o impacto da antropologia britânica no racismo religioso brasileiro, que inclui esse tipo de pretendido intelectualismo da doutrina perpetuada pelo da Mata e Silva. Essa pesquisa caminha em paralelo ao meu doutorado e, portanto, mais lentamente, mas é muito especial poder compartilhar o processo dela com vocês para construirmos o caminho juntos, até porque eu estou precisando de ajuda para pensar sobre isso. Então é isso, muito obrigada pela escuta e pela atenção.